Estamos ao vivo para mais um bate-papo, mais uma troca necessária. Eu quero dedicar carinhosamente essa live ao Paulo Lettier, um super ator, diretor de casting, um cara sensacional que vai estar comigo semana que vem e que tem me apresentado pessoas maravilhosas como a Maiana, de quem eu já era super fã, como Leona Cavalli, enfim. E o Paulo também tem uma carreira incrível, vai estar comigo semana que vem. E eu queria dedicar essa live a ele. Oi, Matheus! A Ana é maravilhosa, uma das maiores atrizes desse país. Parabéns pela entrevista. Já falei com a Maiana, ela já está aguardando, já deve estar chegando aqui. E mandei o convite para ela para a gente começar sob as bênçãos de Baco e Dionísio, para começarmos esse bate-papo incrível com essa super atriz Tânia Venâncio, Leonardo Lemos, David, e a minha convidada já está aqui. Deixa eu puxar para cá para a gente fazer esse registro incrível com a Maiana Neiva. Oi! Oi, meu amor! Tudo bem, Pedro? Tô achando estranho aqui a câmera, agora foi. Agora foi. Tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Tudo. Eu tô assim, eu tô apaixonado, porque desde ontem eu super maratonei Rotas do Ódio, eu tô apaixonadíssimo por esse trabalho. E eu achei incrível, 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 incrível. Já estava na minha playlist para assistir, eu tinha assistido o primeiro episódio. Aí eu falei, peraí que eu vou voltar, vi o primeiro de novo e consegui ver as 3 temporadas que estão disponíveis. E achei incrível. Que trabalho! Maiana, parabéns! É o que tem de melhor do audiovisual. E assim, né? Você, a minha querida Clara Carvalho, que está me dirigindo agora numa leitura para o Rede de Leitura, Eduardo Semerdian, enfim, não vou cometer a gafe aqui de falar nomes e esquecer de alguém. Mas que trabalho incrível! Você está feliz com esse personagem, com a Carolina? Oh, muito legal, muito legal. Fico muito feliz de ouvir isso de você. E, primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela troca sincera, pelo olhar atento, né? Eu acho que arte é feito disso, desse diálogo, né? De a gente atravessar e ser atravessado, né? Então, assim, Pedro, eu que fico muito, muito honrada de ter essa troca hoje com você e de falar desses trabalhos que para mim são tão, tão legais, né? A vida de um ator é feita dessas coisas, mas tem momentos que significam mais pra gente. O Rotas é um projeto que eu não tenho palavras assim para explicar, na verdade. É muito. Ele, para mim, parece um projeto muito urgente, né? Falar de intolerância, falar de crimes raciais, falar dessa série de coisas que estão acometendo a nossa realidade de uma maneira tão surreal, né? Além de ser tipo um trabalho que, como atriz, eu gosto muito, eu acho um trabalho urgente, assim, essa reflexão de como a gente banalizou o ódio e a violência na nossa sociedade, né? Tá? Acho que pode, para além de um entretenimento, trazer uma reflexão de onde a gente pode chegar nesse desejo louco né, de pertencer, que às vezes a gente não entende, vira um discurso de ódio e pertencer a uma corrente, né, a um grupo, e como aquilo pode te levar para um lugar onde você começa a se perder de você. Eu acho um discurso bem necessário, assim, para além do meu trabalho. Eu acho que o próprio trabalho da Suzana Lira e dos outros atores trazem esse, essa reflexão que eu acho super necessária. Não, e eu acho incrível como a Suzana e a equipe usou bem a cidade de São Paulo. É um trabalho com externas muito interessantes. É um trabalho que soube trabalhar com as mulheres, soube trabalhar com atores pretos, soube trabalhar com atores trans, entendeu? É um trabalho de muita representatividade, um trabalho que trouxe muita gente, que envolveu várias pessoas
de segmentos diferentes da área artística num trabalho de audiovisual. É uma história que fala sobre algo super atual e que muitas vezes a gente põe panos quentes. Esses skinheads, esses neonazistas existem, estão mais próximos do que a gente imagina, e muitas vezes a gente põe um só na peneira. A gente parece que foi muito levado a não falar sobre isso, com medo de errar quando falar. A gente precisa falar sim que eles existem, que eles estão aí, que eles cometem crimes e que a gente precisa mudar isso. E eu acho que a Carolina ela é um ponto importante dessa história, não só por ser a protagonista, mas como ela se envolve com o personagem do menino até a segunda temporada, como ela entende que é um jovem, como ela tentou resgatar aquele menino, como coloca uma humanidade na nossa polícia também exaurida, muitas vezes rechaçada, com péssimos salários. Assim, olha, é das melhores coisas do nosso audiovisual brasileiro que eu vi nos últimos tempos. Hoje eu peguei o WhatsApp, eu estava em todos os grupos falando, gente, vocês precisam assistir, é incrível, é maravilhoso, vamos lá. E é bom em todos os pontos, a produção, a fotografia, o elenco, o texto é muito bom. E muito simples e muito fácil, sabe? É muito bacana, parabéns. Eu fico muito feliz de você estar aqui e estar podendo falar de algo que mexeu comigo agora, né? Falar de arte. Os artistas também estão rechaçados e muitas vezes é isso que está salvando a gente nesse momento. Sim, é uma contradição, né? A gente não esperou que depois de 2 anos seguidos de tantos ataques à arte, da gente ter que defender o óbvio, né? A gente precisou defender a Fernanda Montenegro. Eu nunca imaginei que a gente nunca ia precisar imaginamos defender. isso. Exato. Então, assim, acho que a arte é uma coisa que realmente traz uma experiência da realidade, faz a gente refletir sobre ela. E pela experiência sensorial, você meio vivencia sem vivenciar, né? Assim, quando eu peguei esse roteiro, você falou do roteiro, eu também acho o roteiro extraordinário, sempre achei. A Suzana Lira, que é autora, diretora e criadora da série, a gente se conheceu no Festival do Rio, acho que ela assistiu um filme que eu tinha feito. E a gente conversou e eu adorei aquela mulher, mas eu não tinha ideia, assim, sabe, de como aquilo ia acontecer. Aí, acho que passaram 2 anos, mais ou menos. Aí eu tava morando em Nova York, recebo um e-mail dela dizendo assim, escrevi uma personagem para você com base naquela conversa que a gente teve. Essa mulher, e eu já era louca por ela, assim, documentarista incrível, ela trabalhava com mulheres na justiça há anos. Eu fiquei meio assim, Suzana escreveu uma coisa para mim, eu nem acreditei, assim. E quando eu peguei o texto, apesar de ter amado a série, eu lembro de falar assim, nossa, no Brasil, crime de ódio, desse jeito, gangues de ódio, 88 gangues de ódio em São Paulo. Eu falava, meu Deus, parecia uma coisa distópica, sabe? E quando a gente foi gravando a série, eu fui me aproximando né, dessas vivências e tal. E bom, estreamos na semana da morte da Marielle, né, falando do feminicídio de uma mulher negra, que é o tópico do primeiro capítulo. Num ano onde os feminicídios foram assim a tônica do ano, esses crimes de ódio, né, intolerância. A gente tem na nossa série a Samantha, que é a Renata Peron, que é uma atriz trans, que ela sofreu uma violência, um ataque de uma gangue de ódio enquanto ela estava atravessando a Praça da Sé, só porque ela é uma mulher trans na cidade mais digamos, na maior cidade da América Latina, né? Que deveria ser a mais... que deveria ser a cidade, a cidade mais plural do Brasil, né? Exatamente. E não é, né? Então, assim, essa pessoa, ela perdeu o rim. E eu estou muito feliz, por isso que eu quero falar dela aqui hoje. Ela está na Secretaria de Esportes de São Paulo. Hoje ela ocupa um cargo importante. E eu sou muito a favor da gente votar e eleger mulheres trans, mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres, da gente começar a votar e exercer uma representatividade de dentro, né, do comando do país. A gente nunca vai mudar as leis se a gente sempre for o outro do outro, né, a minoria da minoria da minoria que é subrepresentada. Então,
essa diversidade na tela, Pedro, é muito importante para mim também, porque me dá assim uma sensação de respiro, sabe? E de realidade, porque eu sou nordestina, sou sertaneja. Lá eu tenho, por exemplo, a gente tem temos a Naruna Costa, são 3 atrizes negras, eu que sou nordestina, tem a Renata que é atriz trans, assim, tem muitos negros, tem muitos na terceira e quarta temporada é, refugiados, tem muita gente que você não vai ver normalmente na série nacional brasileira. Então tem muita essas horas de tela dentro dessa diversidade para o país que a gente vive, ela é muito importante. Então, isso também E é outro fator. você vira uma super-heroína brasileira nessa história, né? A nossa defensora possível, próxima, o que você falou, uma protagonista, mulher, nordestina, muito legal, uma atriz que veio do Nordeste, que estudou fora, que fez teatro, que foi galgando seu espaço no audiovisual. É muito bacana esse trabalho. Eu espero que a gente possa ver cada vez mais trabalhos encabeçados pela Suzana e você juntos, e cada vez mais ver elencos desse jeito, porque tudo aquilo que é negado pelo lado oculto da força ali, que é representado nesse seriado, porque eles não gostam dos gays, eles diminuem as mulheres, eles não gostam de estrangeiros, eles não gostam de negro, quer dizer, na verdade, eles não gostam do Brasil, porque o Brasil é tudo isso, e eles negam o nosso país ali, naquela produção, né? E um trabalho também, todo o elenco que encabeça os skinheads ali, são atores muito legais, São todos têm incríveis, eles estão trabalhos incríveis. incríveis no audiovisual brasileiro, em cinema, em seriados. Enfim, uma galera que deve ter tido um trabalho e deve ter que criar um estômago enorme para levar isso, para fazer bem feito e para retratar, né, Maiana? Vocês tiveram workshops, laboratórios? Como que foi o Sim, processo? sim. Eu tinha, na verdade, foi um processo meio rápido, porque a gente não teve tanto tempo de preparação. Mas eu costumo dizer que depois da quarta temporada já está embaixo do sangue, né? Essa série a gente aprendeu meio vivendo. A gente, quando no Brasil, não é como nos Estados Unidos, que as pessoas têm assim, eu vejo a Marion Cotillard, que fez Piaf, que é uma das minhas atrizes favoritas, tem um ano para se preparar para Piaf. O Daniel Day-Lewis tem um ano para se preparar para os filmes, né? Aí eles ganham o Oscar. A gente, não, assim, a gente tem um mês. Quando você tem um mês de preparação, você se sente assim, Isso quando não rico. é dias, quando você não precisa substituir alguém, né? Isso, exatamente, quando não é dias. Então, assim, adaptando para nossa realidade, a gente teve um bom tempo de preparação, mas era muita coisa, né, assim, para você pegar. Então, a gente fez uma vivência na polícia. Por sorte, eu também tinha feito uma policial numa série antes, era um piloto de uma série fora do Brasil, e eu tinha feito uma preparação com uma delegada, Márcia Renges, de Floripa, e que eu usei, acho que Deus conectou ali, também para Carolina. Mas a gente fez uma preparação sim. Então a gente teve a Nara, que foi a nossa preparadora. A gente teve. Eu me inspirei muito na Margarete Barreto, que é a delegada da DECRAD de São Paulo, que era, né, na época, que ela ganhou o prêmio de Direitos Humanos por desenvolver uma inteligência na polícia. Assim. Então ela aplicava um entendimento psicológico no desvendar desses crimes, que são crimes que ainda não têm um amparo dentro do direito. Muito, né, não tem jurisprudência, não tem tanto histórico, né, crimes de ódio, racismo, crime. Tudo isso está uma coisa que está surgindo. Então a própria polícia não tem tantos recursos jurídicos para, né, para entender como conduzir. E a Margarete foi uma das grandes pessoas que abriram as portas Bom, da o inteligência da STF Polícia Civil. derruba a defesa da honra, né? Por agora. Então, quer dizer, como nós ainda estamos em evolução, como algumas coisas são distantes, né? Como um advogado até ontem, literalmente, até ontem, ainda conseguia defender um feminicídio dizendo que o homem estava defendendo sua honra.
É bizarro, né? É bizarro, isso aí é bizarro. É. E como o direito se tornou um lawfare, como fala, né? Um instrumento político, né? Isso aí não vamos nem entrar nesse assunto, porque isso já desvia. Gera outra live. Mas isso já é da outra live. É, é, e e para falar a verdade, assim, eu me conecto muito pouco com a polícia. Perdão, eu acho que não existe polícia que eu me conecte mais do que esse tipo de polícia, do que a DECRAD, que defende esse tipo de causa, porque eu acho que é uma causa urgente, né, de ser defendida. Então, eu me apaixonei por pessoas na polícia que não eram o óbvio da polícia. Assim, me apaixonei, e conheci mulheres que, assim, é isso, elas não prendiam uma pessoa porque a criança não tinha com quem ficar, então elas precisavam articular todo um jeito que não pode simplesmente chegar e resolver só o âmbito jurídico. Você tem que entender as pessoas, a situação delas estão inseridas, questões de imigração. Então, tem muita inteligência por trás disso, que é essencialmente uma inteligência que eu fiquei feliz porque era uma inteligência muito feminina, assim, a Uma serviço do inteligência, outro, uma polícia com inteligência emocional. emocional. E isso era uma coisa que a gente não queria, que a Suzana também, que eu também não queria, nem a Suzana queria. A gente não vai fazer uma policial fria, acostumada, tipo aquelas policiais americanas que não tá sentindo nada que fala, às vezes, o que tá ali no domínio de tudo. Não. Ela é atravessada continuamente, ela se compadece das narrativas que ela vê, ela quer fazer justiça, ela tá ali, ela tá ali, é o trabalho dela, mas ela não é adormecida. Então, esse nascimento desse olhar de alguém que ainda luta pela justiça, que traz uma esperança, era um fio condutor da Carolina que era muito importante pra gente. Porque ela não podia ser good cop, bad cop, sabe? Fazer aquele negócio. Eu falei, eu vou me segurar, porque eu falei, eu vou dar um de fã aqui. Eu falei, eu preciso manter a troca necessária. Não que eu não seja de todas as pessoas que passaram por aqui, porque eu acho que precisa haver uma conectividade entre as pessoas que passam e todas que passaram aqui. Eu já vi alguma coisa, eu admiro o trabalho e eu acho importante essa troca. Mas com você era uma coisa que eu falava pro Paulo, eu falava, Paulo, me ajuda, precisa, porque eu adoro. Aí eu lembro de todos os trabalhos que eu acompanhei mais no audiovisual, não tive a oportunidade de te ver no teatro. Até agora chega esse trabalho que está disponível de forma mais recente, as pessoas ainda estão descobrindo o trabalho, muitas já acompanharam, mas tem gente que ele está sendo redescobrido. É engraçado que ele Sim. volta ao tópico do Globoplay, ele está numa constante das pessoas acompanharem. Acho que há uma comoção, aí assiste, ou o tema deve ser procurado. Eu não entendo muito como essa relação com essas plataformas. E aí continua amando o trabalho, mas se a gente deixar, a gente fica fazendo uma live de 1 hora só falando do Rotas. E eu preciso falar de muitas outras coisas que você fez. E eu quero... Você é de Campina Grande. Sou do Você, Agreste, da Paraíba. você é de Campina Grande, da Paraíba. Você, na adolescência, vai estudar nos Estados Unidos e tem a oportunidade de começar a estudar interpretação lá. Mas eu queria saber de você, quando a gente fala da primeira lembrança da arte na sua vida, o primeiro contato, a primeira coisa que vem à cabeça, o que te traz na memória? É ainda na Paraíba? É o contato que você vai ter mais adolescente nos Estados Unidos? Não necessariamente que precisa ser com a arte da interpretação, mas o que mais te afaga enquanto artista na memória do seu inconsciente ou do seu consciente? Olha, eu gostava muito de circo. Sempre gostei de circo. E sempre teve uma... Desde criança eu sempre senti uma inconformidade com a vida, assim. Eu precisava de alguma maneira modificar a realidade. Só que eu não entendia isso. Então, meu primeiro contato com a arte, assim, fora de mim, acho que foi com circo, foi com música. Mas eu não sei dizer direito se tem umas coisas que você meio que já vem com aquilo também, sabe? Porque eu lembro que o meu jeito de me relacionar com meu pai, eu pintava um bigode. Assim, meu pai tinha aquele bigode anos 80, hipster original.
E eu pintava um bigode meio d'Artagnan, assim, aquele bigodinho assim, e vestia o paletó dele, o sapato dele, e ficava conversando com ele. Então, A minha mãe, o seu primeiro personagem, a gente pode dizer que foi seu pai. sim, foi meu pai. Depois a minha mãe chegava em casa, eu adorava assim. Quando ela chegava, eu lembrava daquele sapato alto entrando. Minha mãe era dentista com aquela roupa branca, aquele sapato alto. Minha mãe sempre muito arrumada, bonita, cheirosa, batom, não sei o quê. E aí eu me vestia da minha mãe, pulava do guarda-roupa, botava os saltos, conversava com ela. Adorava, assim, aprendi as dancinhas de Jaspion, Changeman, Flash, aquelas da minha época. Desenho japonês da época. Então, assim, eu lembro que eu existia desse jeito. Eu não sei se foi uma coisa tão fora, tanto quanto era as meninas da rua. Dirigia as minhas irmãs, fazia showzinho, e, sabe, dirigia as minhas amigas da rua. E eu não sei, acho que era um jeito de existir. Porque eu acho que tinha uma certa inconformidade ali. Então, meu primeiro contato foi muito simples, assim, né? Foi no meu dia a dia, assim. Então, obviamente, o cinema. Eu sempre gostei muito, é uma coisa meio louca isso, mas de planetário, de física quântica. Então, assim, esses temas ligados ao fantástico, assim, me fascinavam muito. Então, eu adorava assistir, ver filmes, porque também me trazia essa coisa do fantástico, né? Eu estudei astrofísica infanto-juvenil, que eu ia para o planetário, como eu ia para o cinema, assim, eu ficava no planetário, o planetário e o cinema era algo que me fascinava. Então, não sei, eu acho que por aí. Gente, que maravilha! Que maravilha! A nossa estrela já viajava pelo universo, pela galáxia. Que coisa linda! Você estuda interpretação nos Estados Unidos. Eu queria saber qual a contribuição que você acha que você trouxe e que você pôde deixar lá. Qual foi a troca necessária desse momento? Como foi levar a Paraíba para um curso de interpretação nos Estados Unidos? E quando você volta para Paraíba, depois vai estudar em São Paulo, ou você já volta direto para São Paulo? E como foi ter trabalhado com um dos maiores diretores de teatro do Brasil, que foi o Antunes Filho, e através do teatro as portas se abriram para o audiovisual também. E acredito que no Antunes a tua carreira tenha começado, tenha florescido. Uhum. Eu acho que a minha carreira sempre começou um pouco no meu atrevimento. Porque, olha, uma pessoa que nasceu onde eu nasci e na minha família, ninguém dedilha o violão 10 gerações para trás para frente. Claro que a minha família fez. Eu tô onde eu tô por causa dos meus pais, por causa dos meus ancestrais. Eu sou muito grata aos meus ancestrais, como um todo, obviamente. Mas na área artística em si, eu não sou filha de ninguém, não sou. Né, não conheço ninguém, nem conhecia ninguém. Então foi um caminho que eu tive que trilhar sozinha, assim, tipo. Então, com 14 anos, eu lembro que eu queria muito morar fora. E eu falei, pai, quero fazer um intercâmbio, quero fazer um intercâmbio. Nesse ponto, eu tinha um sonho de estudar física, eu queria ser cientista, adorava física. Achei que ia seguir para isso. Olha que louca. Graças a Deus que não! Não. Aí, eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, na Califórnia, a counselor da escola falou assim, quer fazer uma aula de teatro? Tem as aulas eletivas, né, que a gente podia fazer. Ela falou, drama class. Why don't you do drama class? Eu falei, drama class. Vamos lá fazer drama class. E eu lembro que a primeira montagem que eu assisti, que eles estavam ensaiando quando eu cheguei na aula, era As Bruxas de Salem, do Arthur Miller. Que é uma peça que se passa em 1600, com uma temática totalmente... E eu fiquei, assim, impactada com como aquilo me transportava para a vida daquele tempo. Tinha uma alquimia ali, sabe? Como de repente eu estou numa sala na Califórnia, mas eu sou transportada para um tempo histórico, para uma sensação, para as mulheres desse tempo, para o que estava sendo vivido. Eu fiquei muito atravessada por aquilo. Eu falei, nossa, que poderoso que é a arte, isso, que poderoso que é, né? Isso. E o meu que sabia que eu tinha sido atravessada para sempre. E é engraçado o Arthur Miller te atravessar, porque quando a gente vê outros textos do Miller, eu vejo, por exemplo, quando a gente vê o panorama visto da ponte dele,
eu acho que tem uma coisa Nelson Rodriguiana, aquela questão do Porto americano e da relação entre aqueles homens e os fatos históricos também que ele traz com as bruxas de Salem, que é uma coisa mais próxima do norte-americano. De certa forma, você foi arrebatada por algo que também talvez fosse próximo, né? Incrível isso. Incrível esse texto ter te causado tudo isso. Sim, o Arthur Miller tem um poder, assim, de falar do subversivo sem falar do subversivo. Ele vai subvertendo, assim, embaixo da pele das personagens. Então, aquilo é normal, mas tem uma subversão que vai surgindo nas personagens dele, né? Como se elas vão ganhando uma dimensão muito grande. São personagens muito boas de fazer. E é claro que se na caça às bruxas, nós artistas todos estaríamos do lado das bruxas, né? Das bruxas, até hoje. Para tudo, bruxas total, forever. Então é isso. E aí, para mim, foi muito importante os Estados Unidos. Foi muito fundador de quem eu sou. Desculpa. Eu, às vezes, fico perto dos meus livros, eu tenho um pouco de alergia, às vezes. Aí me dá uma... Ai, que bom que você está em casa se cuidando. Tô em casa. Perto dos livros e eu sei como que é. Os livros estão limpinhos, mas eu tenho rinite, eu sou a louca da rinite. Enfim. E você também está se cuidando, né, Pedro? Tá em casa? Com certeza, em casa total. Já vai fazer alguns dias tentando trabalhar no home. Eu estou secretária adjunta de Cultura e Turismo em Ribeirão Preto. Nós estamos tentando criar políticas para auxiliar esse setor, mas também nos prevenindo, a nós e todos os colaboradores. Aqui estamos vivendo um momento de lockdown, não podemos sair, supermercados e postos fechados e tentando garantir toda a segurança. Eu tive Covid, não é fácil, sim. E infelizmente a gente vê a nossa timeline, que é a forma que a gente tem hoje de se relacionar com as pessoas à distância, seja no Instagram e no Facebook, infelizmente parecendo um obituário, né? E quando a gente não tem políticas públicas que ressalvem o comerciante e a saúde, felizardos de nós, somos privilegiados de poder ficar em casa nesse momento. Sim. A minha solidariedade a todos que conseguem, mas também aqueles que infelizmente estão desesperados porque não conseguem e estão pensando em não ter o que comer. Enfim, é uma coisa louca. E a gente vai... também daria outra live, mas eu quero saber como você chega no Antunes. Ah, sim, vou voltar. Isso. E como você chega nesse processo. E qual a importância e como que o teatro começa a te transformar enquanto mulher, cidadã e artista? A primeira vez que eu fiz teatro foi nos Estados Unidos. Foi nesse intercâmbio, né? E eu fiz bastante teatro nos Estados Unidos até fazer no Brasil. E para mim foi muito impactante, porque é muito legal você também sair da sua cultura, você se ver de fora, você sair, você se encontrar. Sabe assim, parece que eu saí da minha família, da minha origem, eu me encontrei na Califórnia, em São Francisco, é um lugar que não tinha nada a ver, assim. Era pertinho de São Francisco, uma cidade pequena pertinho de São Francisco, mas eu me descobri quem eu era. Então, para mim, eu fiz muito teatro, viajei com teatro, fiz algumas peças, fiz musicais, fiz uma que chamava I'll Be Home for Christmas, e eu amei, assim, para mim foi uma coisa que eu me descobri. Fiz uma peça que chamava The Complete Works of Shakespeare Abridged, que era todos os Shakespeare numa comédia, que Titos Andrônicos era um cooking show, e aí era uma zoação, Macbeth era um rap. E tinha essa energia subversiva de São Francisco era muito importante, muito boa para mim. Uma cidade também muito importante para a luta LGBTQI+, né? São Francisco. Total. Total. Uma cidade de grandes descobertas para o mundo, eu considero, assim. São Francisco, 8 milhas por 8 milhas poderosíssimas, assim. E me impactou muito ter vivido lá. Muito, muito. Porque eu descobri minha espiritualidade, eu descobri o meu chamado artístico, eu me descobri como pessoa,
E os Estados Unidos, eu morei muitos anos, 8 anos ao todo, eu terminei morando agora lá também, nos últimos anos, voltei para o Brasil há 3 anos. Teve um papel muito Depois você morou em importante Nova para mim, York, né? depois em Nova York. Então, eu morei com uma família lá, tive vivências muito especiais, iniciáticas, assim, para mim. Então, sou muito grata à Califórnia e Nova York pelo que eu vivi lá. Mas, enfim, aí eu voltei para o Brasil. Imagina, eu saindo do Agreste, da Paraíba, indo para São Francisco, vivendo tudo isso. Aí voltei pro Brasil e falava, gente, peraí, agora eu preciso ir para São Paulo, eu preciso. Só que eu era muito novinha, assim, 17, 18 anos, e eu, caramba. Né? Aí juntei um grupo de teatro em João Pessoa, uns amigos, fui atrás do único diretor que era PhD em teatro, que era o Paulo Vieira, da universidade. Me apresentei para ele, por isso que eu falo que o atrevimento eu devo muito a ele, ao atrevimento. Para ser ator no Brasil, você tem que ser ligeiramente um pouco atrevido também. Eu falei, Paulo, vamos montar uma peça, eu quero me inscrever no concurso nacional. Juntei 2 amigos e fiz uma peça, a gente foi finalista desse uma coisa que chamava Criação Teatral Volkswagen, que era um concurso da Volkswagen dirigido pelo Abu Janra e pelo Zé Celso, com o texto da cantora Careca, né, do Ionesco. E a gente foi finalista. Já foi pro teatro do absurdo, né? A pessoa já foi já foi fazer Ionesco. Meu Deus, que maravilha! Suave na nave, né? Inclusive, a nossa realidade tá bem Ionesco, né? Tá bem Muito, a cantora total. Careca. Não, total. Total. A gente tá entre o Ionesco e o Beckett, né? A Sim, gente tá total. entre a cantora Careca e o E o Fernando Godot. Godot, Sim, né? sim, sim. Total. E aí eu conheci o Teatro de São Paulo e eu me apaixonei por São Paulo, assim. Eu me apaixonei pelo teatro, pela arte que tinha aqui, E, inclusive, o teatro daqui, tanto o Antunes quanto o Zé Celso, são vanguardas do mundo, assim. Eles são teatros que não perdem para outros teatros do mundo. São coisas muito arrebatadoras, né? E eu que sou do Agreste, quando eu vi Zé Celso, quando eu vi a Terra, quando eu vi eu falei, caramba, que isso que essa pessoa tá criando, né? E depois o Antunes, que é tipo do Candomblé ao Buda, né? Do Antunes ao Buda, aí a criação do seu próprio artista, sobre o que você quer escrever, sobre o que você quer falar, essa coisa autoral do artista, muito forte no Antunes. Então, eu errei muito, sou muito Tem grata. yoga, tem umas preparações diferentes, ao mesmo tempo os relatos do Antunes bruto, agressivo, diretor exigente e as múltiplas realidades, é uma loucura, né? É uma loucura, não. Antunes é um mundo, é outra live que dá pra fazer só pro Antunes, porque a gente estudava. Eu lembro que foi uma das primeiras pessoas que me falou, olha que coisa linda, Pedro. Isso que vinha do Butô, do estudo do corpo japonês, que tipo, tudo que liquefaz, toda a emoção tá ligada à liquefação do corpo. Então eu tenho que entender o comando da emoção através de entender o comando da água. Então você imagina o choro, o gozo, né? Tudo tem água no corpo, né? Então tem uma dimensão de uma profundidade. Estudar Bergman com ele, estudar Butô, o Antunes é um e mais do que isso, porque eu tive pessoas que me impactaram muito lá dentro, inclusive a Arieta Correa, que é uma grande atriz. A Arieta foi minha professora lá, a Juliana Galdino foi minha professora, o Emerson, o César, o próprio Antunes, obviamente, mas uma formação artística muito maravilhosa, assim, muito. Quase a excentricidade dele assombrosa, né? Também louca, mas que me provocou que tipo de coisas eu quero dizer com a minha vida. Não é só alguém que vai te dirigir, ele vai te dar recursos para você escrever, se dirigir, atuar e desenvolver uma linguagem sua como artista. O que é que eu quero dizer com a minha vida, né? Então, Antunes foi um marco para mim, com certeza. Aí, uma das maiores dramaturgas do país te vê, já te conhecia do trabalho do Antunes. Você fez um trabalho na TV. Você não fez a Pedra do Reino com o Antunes. Você não fez a Pedra do Reino com o CPT. Não, eu tava lá, eu ia fazer, mas eu fui fazer a do Luiz Fernando Carvalho, que eu nem sabia, tipo. Uma loucura. Uma loucura. O Antunes faz a Pedra do Reino com o CPT. O Luiz Fernando Carvalho faz a Pedra do Reino na TV Globo. Você estreia na televisão naquela época onde a gente
teve o Luiz Fernando apostando em uns trabalhos teatrais, né? Plásticos, no que há de melhor da arte plástica na televisão. Hoje é Dia de Maria, A Pedra do Reino, mas Maria Adelaide te leva para fazer, na minha opinião, um dos mais belos trabalhos da teledramaturgia brasileira. Você vai fazer o que quem não assistiu perdeu a oportunidade de ver. Para mim, a maior minissérie que a televisão brasileira já teve, que é Queridos Amigos, que é de uma sensibilidade dramatúrgica e histórica, porque fala do... Queridos Amigos devia estar sendo reprisado hoje, gente, porque fala da ditadura, aquilo que estão tentando defender, estão tentando, em épocas de pandemia, reverenciar o golpe de 64. Queridos Amigos vai contar um pouco dessa história, né? Traz para mim um dos melhores encontros de elenco jamais visto, né? De Fernanda Montenegro, a Juca de Oliveira, você, Matheus da Stuba, que Denise Fraga, Débora Bloch, enfim, a Drica Moraes, enfim, a gente vai falar de tanta gente incrível aqui que eu corro o risco de cometer um erro. Mas eu tenho certeza que você fez Queridos Amigos e Amigos Queridos nesse trabalho, que é lindo. As tuas cenas de amor com o Matheus é uma coisa maravilhosa. Aquela cena da cama, aquele... Sabe, você, esse mulherão e o Matheus, uma coisa linda, Bruno Garcia, enfim. Maria Luísa Mendonça, eu vou ficar aqui babando o ovo, porque realmente é lindo, né? E eu não sei se você chegou a participar, mas a maioria dos atores também participou de um processo de convivência, de preparação para cenas, que resultou num trabalho belíssimo, né? Belíssimo. Denise Saraceni dirigindo. Denise Saraceni. Pedro, fico muito feliz de você lembrar, porque essa minissérie, para mim, foi minha primeira minissérie que foi ao ar. Eu gravei A Pedra do Reino, mas acho que eu estreiei com A Pedra do Reino. Acho que A Pedra estreou um pouco depois, eu não lembro direito agora, 2007, 2000, por ali. Você gravou e estreou depois, talvez. Isso, né? foi uma coisa assim. E, Queridos Amigos, primeiro, assim, foi o meu primeiro encontro com a Maria Adelaide, que foi, assim, uma das grandes referências da minha vida. A Maria Adelaide Amaral é uma das maiores autoras desse país. É uma resistência viva em forma de mulher. A Maria é a bandeira do feminismo para mim, assim. Ela é uma mulher que, há anos atrás, era escritora, jornalista, dramaturga, passou por tantas coisas e tem a coragem de falar e escrever papéis para mulheres, papéis históricos de mulheres. Ela é, assim, uma mulher que ocupa um lugar raro, né? Na idade dela, você tem muitos homens autores. Você tem ela, você lembra dela, né? Tem outras, obviamente, tem a Glória Pérez ali, tem outras autoras, mas com o histórico da Maria Adelaide, de, sabe, incansável, assim, de resistência. Não, e a Maria Peça Adelaide sobre a dramaturga, resistência. premiada do teatro. Não, Maria Adelaide jornalista. A Maria Adelaide, luxo. conviveu com o Caio Fernando Abreu. Isso, O amiga. personagem do Dan Stuba, que é do Weber, é uma mistura do Caio, enfim, é uma loucura, né? Sim, sim. A Maria Adelaide é uma das mulheres que eu mais admiro, assim. Eu aprendo muito com ela e sou muito grata dela ter me dado, assim. E é verdade que a gente se conheceu e ela gostou do que ela viu e ela me convidou, mas aí eu tive que fazer teste para as pessoas me conhecerem na Globo, ainda para, assim, ela me deu uma oportunidade que me mudou a vida, né? E eu sou muito grata. E aquele trabalho foi um trabalho de, nossa senhora, de muitos presentes humanos, né? A Denise Fraga, então, se tornou uma pessoa, um ícone para mim também depois daquele trabalho. O Matheus, a gente gravou na Serra de Petrópolis. A gente fez toda uma preparação, assim, de se conectar. O Dan, o Matheus, Luiz Carlos Vasconcelos, que se tornou também, que é o meu grande amigo da vida,
né? Maravilhoso, É, maravilhoso. maravilhoso, O maravilhoso, trabalho inclusive. dele com a barca dos corações é uma Partidos loucura. incrível, aquele espetáculo do Ariano, né? Se você viu, Sim, é uma Alto do coisa de Reino do Sol. louco. Isso. Nossa, é uma das coisas mais lindas. Para mim, o maior espetáculo musical autoral nessa nova fase em que começamos a ter espetáculos autorais. Não, Sim, é uma maravilha. Só tem gente incrível nesse sim, trabalho, só né? tem gente incrível. Ju Inclusive, Caraci, Miguel Magno. Alexandre Slaviero, meu companheiro do Tititi, tá aqui. Patinha entrou, Ale. Um Ah, beijo, falou com da saudade Maria de você. Adelaide. Falou da Falou da Maria Maria Adelaide, ele Adelaide. entrou. Ale, maravilhoso. E Fafá Cordeiro, minha maravilhosa, tá aqui também. Beijo, Fafá. Beijo para todo mundo que tá acompanhando a gente. Não, e queridos amigos, assim, o Luiz Carlos ainda tem uma história pessoal que eu sou madrinha do filho do Luiz Carlos. Assim, tem entrelaçamentos. Também saudade de você, Ale, muita saudade. E foi uma época muito rica, assim, de trocas muito ricas. E muitas dessas pessoas eram pessoas que eram meus ídolos, assim. Então, tipo, você trabalhar com a Fernanda Montenegro, tinha cena com a Fernanda Montenegro, com Juca, com a Maria Luísa Mendonça, com a Denise Fraga, com o Matheus Nastergalli, com o Dan Stubach. Tinha uma galera muito. Não, Tato Gabos, Tarcísio, Tato, Joelson. Joelson, incrível. A Nossa, gente vai ficar lembrando, porque não tinha ninguém que era o trabalho que o Odilon Esteves, um ator Odilon incrível Esteves. de Belo Horizonte, Minuto de teve aqui silêncio em comigo homenagem ao também. Odilon Esteves. Odilon, Celso Odilon, Prateski, Malu é, Gali. Malu Gali, perfeita, nunca errou. Não, tem muitos, muitos artistas que para mim eram meus ídolos. Então, eu lembro que eu nos bastidores de Queridos Amigos estava me tremendo, assim. Eu tinha que me controlar às vezes para não. Falei, gente, peraí que eu tô trabalhando aqui. Eu e o Odilon era mais parceiro, que era nosso primeiro trabalho, assim. A gente era meio os jovens perdidos ali naquele mar de estrelas. E a gente só se sentindo muito grato. E eu, assim, enfim, o Queridos Amigos foi muito marcante para mim. Muito, muito. Mas, assim, é verdade que quando eu olho lá atrás, você sempre acha que você poderia fazer melhor, né? Os seus primeiros trabalhos, você fica assim, ai meu Deus, meu Deus. Ah, mas tinha que eu vou ficar babando, porque aí vai lembrando. Ednei Giovanese estava também, né, no Gente, trabalho. Só Ednei, tem Tarcísio desculpa, Filho estava Tarcísio, meu filho, o também. Ednei, eu tinha uma cena que eu tinha que dar um tapa na cara dele. Eu não consegui. Gente, esse trabalho era. Você imagina eu ter que dar um tapa na cara dele. E ele Não, e fazia eu fico vai. imaginando você perto do Ednei, dependendo do tapa, você derrubava ele, né? E ele, então, imagina, gente, aquela coisa maravilhosa e você tendo que fazer aquilo. Mas, queridos amigos, foi muito lindo. Como você falou, recuperando essa temática que deveria passar de novo, que é uma temática da ditadura, do que foi a ditadura, né? As pessoas têm uma idealização, porque nosso país é um país sem memória. Um dos meus grandes amores, novamente aqui, pela Maria Adelaide, é a recuperação que ela faz da nossa memória histórica. Né? Ela faz trabalhos, séries que contemplam, que falam de personagens históricos super importantes. E faz a gente lembrar disso que esse país faz questão de fazer a gente esquecer, né? Que é a nossa história, que é o que não deveria ser esquecido, né? O terror que a gente passou. Nesse trabalho também teve a Tuna Dueck, que é uma atriz que eu gosto muito. Inclusive, acho que você postou alguma coisa dela hoje também. Deixa eu te contar. A Tuna é Tuna é uma minha, querida. a Tuna é minha esposa, minha maravilhosa, meu amor. E o texto do Rede que eu estou fazendo com direção da Clara, eu estou contracenando com a Tuna. Gente, para Ah, que quem não legal! conhece a Tuna é das pessoas mais abertas, solícitas, amigas e entregues. Amorosos. Além de ser uma atriz de cinema, televisão, teatro, incrível, né? Sim, não. E a Tuna me emocionou, porque, como eu falei da Renata Peron, desse trabalho, a Tuna tem uma história super difícil, não precisamos falar isso aqui, mas a Tuna, para mim, foi um exemplo vivo dessa história, sabe? E da ditadura, das marcas da ditadura. Então, eu acho que, além de ser uma grande atriz, foram encontros muito fortes que aconteceram assim nessa série. A própria Maria Adelaide vivenciou coisas na ditadura, uma série de coisas que, nossa, de vivências
e noites, e cantorias, e coisas muito boas, e encontros muito bons, assim, de trabalho, de afeto. A Denise Fraga faz umas orações, gente, linda, que eu me lembro até hoje como ela me ensinou a fazer umas orações que ela fazia. E Bom, vê-la atuar também. todos os trabalhos que você fez, se deixar a gente junto, dá uma live, Dá né? aquela... Vou Você parar de percebeu falar de Três isso? Amigos. Só para finalizar, porque para eu não cometer o erro, eu queria dizer que tivemos também Araciba Labanian nesse trabalho e, para mim, uma atriz incrível e que a cada trabalho, como foi em Carandiru, em Queridos Amigos também, a Aida Leiner é Maravilhosa, uma Aida. atriz maravilhosa. Assim, atriz do Maravilhosa. nível de Maiana, de Denise, de Débora, era um elenco primoroso, não tinha divisão ali, né? A galera estava muito conectada. Foi um processo muito amoroso, muito gostoso. Fiquei muito feliz de ter feito parte. Foi uma honra para mim. Aprendi muito também. E aí Aprendi. Maria Adelaide te leva para uma delícia de horário das 7, que vai voltar agora. Vamos ver de novo Jacques Leclerc e Vitor Valentim nesse tititi incrível, nessa releitura que saiu melhor que a encomenda, que tem um elenco primoroso, meu amor da vida, meu amigo querido, fizemos pós juntos, Josafá Filho está nesse trabalho. Josafá, amado, querido, muito querido. Malu, enfim, uma coisa de louco, deliciosa. Sim. Maria Adelaide veio para a vida, né? E ela também te costurou para a vida nos trabalhos ali. Te quer sempre. Eu acho que é uma coisa, eu fiz certo esse karma aí com a Maria Adelaide. Fiquei muito feliz, porque a Adelaide é uma mulher muito forte. E ela não é. Ela. Inclusive, na noite que a gente se conheceu, eu discordei dela a noite inteira, a gente discutiu. E eu achei que ela ia me odiar, na verdade. E de repente ela falou assim: não, e a Maria aí tem um trabalho para você aí. E a Maria... Não, e é maravilhoso. A Maria Adelaide, vale dizer, porque as pessoas às vezes imaginam, né, que a Tuna é uma coisa assim, a Adelaide e o Alcides amam a Tuna também. E a gente sempre se encontra nos encontros online ali. Mas tem uma coisa, a Maria Adelaide está sempre vendo esses processos do teatro de pesquisa. A última vez que eu tive no Oficina, por exemplo, vendo um espetáculo que foi montado por um grupo de alunos daquela época das ocupações, do fechamento de várias escolas do estado, um trabalho super... uma coisa de louco, um trabalho que começou com uma obra audiovisual, um documentário, um filme, um média-metragem, que virou um espetáculo de teatro. E a Maria Adelaide estava ali, vendo aquela garotada fazer aquele teatro experimental. É uma coisa de louco. A Maria Adelaide é uma coisa, gente. Como eu amo essa mulher. Inclusive, os nossos últimos encontros, a gente se encontrava para ir assistir teatro e jantar. A gente ia ver teatro e jantar, ver teatro e jantar. Nos últimos tempos, né? Até falei com ela esses dias, mas ela tá em casa, a gente até mora perto, mas eu tô com muita saudade dela. Inclusive da Tuna também. Mande um beijo especial pra Tuna, que Tuna fazia parte desse hall das amigas do teatro e do jantar. E discutia e ouvia as opiniões. Maravilhosa. Ela tá gravando um Shakespeare agora, por isso que eu acho que ela não está Somente, aqui. está um pouco sumida. Por isso. Mas ela vai por esse ficar pequeno louca. detalhe. Ela vai ficar enlouquecida a hora que eu falar. Olha, tem uma amiga minha aqui, a Juliana Bertoni, eu acho que esse tipo de comentário vale maravilhosa. Olhou para você e falou, gente, ela não muda, toma formal. Como diz o Gabriel Vilela, eu acho que a Maiana entrou naquele mel dos deuses, que entra ela, Leona Cavalli, Maria Padilha. Obrigada, meu amor, obrigada. Imagina. Eu queria saber como que foi para você ter tido a experiência de fazer um trabalho audiovisual nos Estados Unidos no período que você ficou em Nova York e você acha que isso contribui a hora que você volta para também desenvolver outros trabalhos audiovisuais no Brasil? Você tem a vontade de conquistar? Você fez também na Argentina um trabalho audiovisual? Sim.
Sim. Você vê diferença ou para você a pegada é a mesma? Você tá que nem a Tuna, fala 6 idiomas, o que mandar você faz, não tem problema, em qualquer língua. Não, eu trabalhei em inglês e espanhol e estou feliz com isso. Em português, obviamente. Mas eu vou voltar só um tiquinho, porque Tititi vai reestrear. O Alexandre Ai, Slaviero vamos fazia o divulgar, por Armandinho, estava favor. aí. E eu só queria retomar um pouco antes de entrar nesse assunto Por que favor, por você favor. trouxe. Tititi vai reestrear. E Tititi foi uma delícia, assim. Primeiro porque foi minha primeira novela. Eu aprendi muito. E a gente no Brasil, até vou retomar isso, aprende errando, né? Mas eu me experimentei muito e eu me diverti muito nessa novela, porque eu nunca tinha feito novela. Eu tinha feito minisséries e muito teatro antes disso. Então, para mim, foi a primeira novela, assim, foi uma grande universidade para mim, essa novela. E contracenar primeiro com a Cláudia Raia, que se tornou uma musa, ícone, assim, uma das pessoas mais generosas com quem eu já trabalhei, mais maravilhosas. Eu terminei me operando durante a novela de joelho, eu tive um acidente na novela. E ela me ajudou, assim, Natal. Assim, não tem como explicar o que ela foi para mim. E, e foi uma novela que eu amei. Eu tô muito feliz que ela vai reestrear. Então assistam, vale a pena ver de novo. Vai ser muito gostoso. E a gente está precisando, né, De leveza, né? da Também. De leveza de leveza. Tititi, um super acerto da Maria Adelaide, uma coisa de louco, uma mistura entre o elenco mais experiente com o elenco mais jovem. É uma delícia, Tititi é uma É uma delícia. delícia, gente. O Murilo Benício, incrível, fazendo aquelas palhaçadas. Era muito, gente, a gente se divertia, a gente ria. A Elisângela, o Ale que tava aí. Gente, olha, eu só lembro de muitas, me diverti muito nessa novela. Quero muito que vocês assistam, porque foi muito legal. É, o ter trabalhado fora para mim foi assim um passo novo para mim. E como eu falei, no Brasil eu estudei do teatro, vendo teatro e quando eu comecei a fazer estudar aí, né, teatro, cinema, não tinham grandes escolas. Sempre teve de cinema, de fotografia, de direção, de roteiro, mas de atuação para câmera não é algo que existia. Você meio que aprendia fazendo e aprendia, Sim. obviamente, errando muito antes de acertar. Então, eu sempre tive essa vontadezinha de estudar um pouco mais o audiovisual fora do Brasil, estudar, assim, me experimentar. Então, os Estados Unidos me deu essa oportunidade de. Eu fiquei em cartaz com uma peça que chamava Cowboy Mouse, de Sam Shepard, que era eu e outro ator, James Lee. E eram 60 páginas de texto e pá, era uma história dele com a Patti Smith. E era assim, para mim foi uma universidade aquilo. Em Manhattan, exercitar aquele texto. Eu tive meu grupo de teatro também, que era um grupo que chamava Apartment 929, dirigido pelo Clark Middleton, que é um cara, um grande ator, maravilhoso, que faz o The Blacklist, que tinha um grupo de experimentação. Então eu me lembrava até um pouco do tempo do Antunes. A gente se encontrava toda quarta-feira para errar e para pesquisar. Então a gente pesquisava em Nova York. Vamos estudar agora subtexto. Vamos pegar o Wong Kar-wai, o cinema chinês. Vamos estudar agora oralidade. Vamos pegar Tarantino e as comédias dos anos 40, assim, oralidade. Vamos pegar. A gente pegava um tema e a gente estudava. E a gente escrevia, se dirigia, criava coisas. Então era um núcleo de experimentação que quando você já está trabalhando, digamos, você tem você tem que entregar um resultado, vai. Né? Eu tenho que entregar um trabalho, então eu tenho que acertar. Mas eu não posso me experimentar. Então, o Nova York para mim foi fundamental para eu crescer como artista. Novamente, eu queria um desafio e foi muito incrível. Muito incrível. Antes de ir para Nova York, trabalhei na Argentina eu fiz um filme que chamava Infância Clandestina, Mani com Chocolate, que foi um filme super importante que estreou em Cannes, sobre a história também da ditadura argentina. Depois, com esse mesmo diretor, Benjamin Ávila, eu fiz uma série que chama Encerrados, que está agora em cartaz lá, que está em cartaz no Netflix da Espanha, da Argentina e dos Estados Unidos. Encerrados, assistam se vocês moram nessas regiões. Infelizmente não tem no Brasil ainda. E fiz no Mas vai Uruguai. ter, porque Vai tem ter, vai Mariana no ter, vai ter. Globoplay fazendo Rotas do Ódio. Vai. Vai reprisar Tititi. Eu acho que precisava trazer essa série.
Porque tem você no Globoplay, vai ter você na TV aberta. O Netflix está perdendo se não trouxer a série. Isso aí. Eu tô gravando uma série do Netflix agora, mas Já dá o toque. já Fala, dá o ó, toque, coloca já dá o essa toque. primeiro pra gente chamar o público para a próxima. Exatamente. Mas só vai estrear no final do ano. É, e fiz no Uruguai também, que chamava El Hipnotizador. E foi muito rico, assim. Primeiro eu trabalhar na América Latina, Argentina e Uruguai. No Cone Sul, que eu tenho uma paixão especial, assim. Foi O Uruguai está muito virando bom. um polo cinematográfico importante para o mundo inteiro, né? Ah, porque o Uruguai é civilizadíssimo. Porque o Uruguai é muito top, assim. Porque as pessoas são inteligentes, os governantes são inteligentes. Eles têm uma políticas públicas que funcionam. É um lugar onde a coisa anda na América Latina. É um lugar muito, muito ícone pra gente. E um povo tranquilo, amoroso. Eu amei. Morei em Frei Ventos, morei em Montevideo para gravar e eu fiquei alucinada, assim. Amei. Mas em essência é isso, assim. Eu acho que o que mais me impactou com filmar na América Latina foi descobrir nossa história em comum, né? Todos nós vivemos as mesmas ditaduras, a gente viveu a mesma história, a gente é um mesmo povo. E o Brasil se relaciona muito mais com os Estados Unidos ou com a Europa do que com a própria América Latina, né? Pouca gente fala espanhol. E eu descobri um pertencimento muito grande, assim. Eu só escuto músicas latino-americanas, inclusive hoje canto numa banda também de resgate da música latino-americana. Tenho paixão por todas essas músicas de protesto, Mercedes Sosa, toda essa herança da música latino-americana, Leon Rico, Divididos. Gosto muito, assim, desse lugar que a gente tem em comum, sabe? Que bom que você continua atrevida. Tem que ter um atrevimentinho, senão a pessoa não vai pra frente, não anda, vai Além de tudo, a mulher ainda cria tempo para ser escritora e escrever uma obra, um livro para a infância, para a família, que foi o Sofia. Isso também te agrada? Você tem vontade, pô, convivendo numa mesa de jantar com a Maria Adelaide, escrevendo seu primeiro livro, o contato com a Suzana também, que é uma roteirista, diretora incrível. Você pretende continuar estimulando a escrita, seja a autoral para a literatura, seja uma dramaturgia para teatro, contribuir com algum roteiro para série, cinema, televisão? Eu amo escrever, assim. Eu sou formada em letras também, que é uma coisa que estudei direito e letras, que é uma parada Você que fez tem muito filosofia também? sim, de minha. Ai, meu Deus, peraí, tá dando um problema aqui. Uma coisa muito. A literatura é uma coisa que me marcou muito, muito, sabe? Então tem uma coisa muito do próprio processo criativo também do ator de escrever, de criar, de imaginar, né? De você entrar num livro e entrar. Eu tô lendo Torturado agora, tô desesperada, de paixão por Torturado, não quero que termine aquele livro. Então, eu acho que tem um exercício de imaginação que é muito, né, fundamental à arte, né? Que a escrita propõe. E com certeza é outro atrevimento, mas foi a minha sobrinha quando nasceu. Eu quis transformar, tá, até o livrinho tá aqui, um amor em alguma coisa e transformei em livro. Chama Sofia. Ah, eu ia te falar isso. A capa é uma coisa. A capa não é sua também, não, né? Porque eu já tô Não, não é começando a minha, achar não. que pinta, que... Não, 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 não. Não, ainda Mas não eu sou ia gosta que falar isso. canta, pinta. A capa é a coisa mais linda do mundo. Eu gosto muito dessa capa, gosto muito. Inclusive, vai ter uma segunda edição desse livro agora, que eu estou Olha preparando. que Tem. coisa linda, meu amigo Luiz Pilege. A prova de beleza com conteúdo. Que mulher completa. Ô, Luiz, você Obrigada. nunca encontrou a Maiana? O Luiz é comissário. Você nunca encontrou a Maiana nos voos, não, hein? 6 da manhã na ponte pro Rio de Janeiro. Voltando na última ponte, 10h30, correndo para pegar. Coitado, se ele encontrou, ele deve ter decepcionado. A minha vida, ponte aérea é meu my middle name, como fala, né? My middle name é ponte aérea.
Eu Ele e a falou, Marisa não Hort. tive essa honra. Em breve, Luiz. A Marisa Hort mora em São Paulo também. Tem umas atrizes, vocês sabem que moram em São Paulo. A Marisa ele encontrou. A É. Marisa eu sei que Aí ele eu encontrava encontrou. com a Marisa. Oi, amiga, vocês estão no avião já na nossa casa. Então, eu quero continuar escrevendo. Eu estou escrevendo um livrinho, tem até o bonequinho dele aqui, que eu vou mostrar para vocês, mas é só o bonequinho do livro. Estou me abaixando aqui, nem sei se pode. Mas não é exatamente esse livro, chama Sementear. Não vai ser essa arte, mas eu estou estudando aqui a divisão de páginas e tal. Ainda, a história está aqui. Mas é um outro livro infantil, mas isso é um bonequinho, um projeto do livro, né? O livro vai ser um Ai, livro vamos grande. transformar em teatro, Maiana, os seus livros, por favor. É, eu vou. Então, eu ia. É uma coisa que eu nunca fiz, que eu tenho muita vontade de fazer. Eu já escrevi cenas, mas de escrever assim. Eu acho uma coisa. Olha, Pedro, eu tenho um respeito profundo por quem escreve dramaturgia, porque não é fácil. Eu sou da Você sabe literatura que e para mim é mais fácil escrever literatura do que dramaturgia. Acho eu dramaturgia. tenho um trabalho de escrita de dramaturgia para infância e de adaptação. O outro trabalho que eu estou fazendo no Rede é um texto meu, que é O Garoto e o Mundo, que eu estou fazendo com o Giovanni Tosi e com a Alexandra Martins. Uma Ai, leitura de dois queridos, delícias amados. de infância e juventude. Quem sabe a gente já não costura Postura aí transformar um o futuro Sofia possível. em dramaturgia por teatro, hein? Vamos falar de Sim. amor para as crianças. Sim, sim. E Sofia é uma história que eu fiquei muito feliz que fizeram agora uma leitura radiofônica na rádio em Portugal, em Lisboa, dessa leitura para crianças de uma série de orfanatos. Eles escolheram livros pelo mundo e fizeram uma leitura que está até no YouTube, tão fofa, é, radiofônica, criando uma experiência quase teatral de Sofia. Que Sofia é uma história de uma menina que engoliu o sol. E o que aconteceu com ela quando ela, tipo assim, ela começa a descobrir a si mesma. É uma história de autoconfiança. Dela confiar no que tem dentro dela e dela seguir no mundo a partir disso, sabe? É, não deixar que o mundo corrompa, assim, dela ser quem ela é, dela estar montada na força que comanda. Como fala Ciba Rabequeiro de Pernambuco, que eu amo. Sonhei, tinha voado, estava montado na força que me comanda. E para minha sobrinha, quando nasceu a Marina, eu queria passar uma mensagenzinha assim de amor para ela. Então, Sofia trata um pouco disso. Mas eu acho ousado, é um tipo de atrevimento que eu ainda não fiz, escrever para dramaturgia, mas continuar escrevendo, acho que é uma espécie de sanidade nesse tempo, né? Ai, olha só. Aquilo que eu disse, eu sou de todos que aqui estiveram com muito amor, mas eu falei, acho que essa frase poucas vezes, mas eu faço questão de falar para você. Maiana Neiva, eu sou seu fã. Hum. Obrigada, Pedro. Quero muito conhecer mais de perto o seu trabalho, a gente ficar mais em contato. Eu fiquei super feliz, assim mesmo, por essa troca. Muito obrigada. Muito obrigada por esse acolhimento, por esse olhar tão bonito e para a vida. E essa inteligência, essa conexão, né, é super importante através da arte, manter essa chama viva, né, de gente que troca e pensa arte nesse nível, que entende tão bem de dramaturgia, que produz dramaturgia, que acredita e que está no lugar de fazer uma diferença, porque a gente está precisando, né? Com, Realmente, cer a com gente está certeza. precisando. E olha, tem uma pergunta que eu finalizo e eu não poderia deixar de fazer para você. Você hoje é reconhecidamente uma super atriz do audiovisual, mas você é uma super atriz e o teatro foi o começo e o divisor de águas para tudo. Mas ainda é uma arte distante de muita gente no nosso país, né? Você é uma referência. Se um jovem ou uma garota que nunca foram ao teatro perguntassem a você, referência de atriz que é Maiana Neiva, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Para descobrir a sua voz. Eu acho que o teatro faz a gente descobrir a nossa voz, para descobrir o que toca a gente no corpo. E o teatro é a arte do ator, assim. Obviamente tem um texto, mas você se apropria daquele texto e no audiovisual o diretor vai te filmar de um ângulo, vai editar, vai cortar, vai botar o que ele quer. No teatro é o texto e o ator. É a arte da dramaturgia e da atuação.
Assim, o diretor pode dirigir, mas na hora que acende a luz, é você e o texto. É você em pé dentro daquela energia, fazendo aquilo vivo com o seu corpo. Então, é muito xamânico, é poderoso o teatro, porque ele te faz descobrir sua voz, sabe? Onde toca. Quando eu vejo uma peça que... Nossa, esse tema não me toca. Quando eu vejo uma peça que eu amo, eu não consigo levantar da cadeira. Você fica assim, parece que tá reiniciada reiniciar o seu sistema. É que te atravessa quando é muito bom, quando faz muito sentido para você, né? Acho que... Por que eu deveria... E quando é ruim também te Quando é ruim é péssimo, e você você quer ir vai embora. ficar Você não aguenta, e vai vai te causar algo também, né? Tamanho poder do fica teatro, raiva, né? você fica com raiva. Você fica com raiva. Então eu sinto que... Mas quando é bom, cara, eu lembro quando eu vi o Jô Bilac pela primeira vez, um dramaturgo brasileiro, Ai, jovem, que é meu maravilhoso, grande amigo, e a maravilhoso. gente se tornou grande amigo. A gente já era amigo antes de eu ver a peça dele. Então por isso que pra mim também foi tão incrível. Mas eu não conseguia levantar da cadeira depois de ver Rebu, depois de ver Cachorro, depois de ver Cucaracha, todas as peças dele. Eu ficava... Eu chorava, assim. Até hoje, quando eu lembro de mim, assim, quando eu quero me conectar comigo, eu lembro das músicas do Chico César, eu lembro da dramaturgia do Jô Bilac. Então, tem muita potência humana no teatro, assim. É feroz, é subversivo, é desconhecido. Tem que entrar dentro da gira para poder entender. Maravilhoso! Baiana, meu amor, que você continue atrevida, que passando tudo isso a gente possa se encontrar nesses vinhos e jantares com Tuna, com Paulo Letier, que Sim, o colocou a querido gente em amado Paulo contato, Letier, um beijo para ele também. e que a gente possa se encontrar no momento que for possível. Muito obrigado, meu amor, por esse encontro. Obrigada a você, Pedro, pelo olhar atento. Obrigada pela resistência da arte. Obrigada pelo trabalho bonito que eu sei que você está fazendo. Que, se Deus quiser, tenham mais pessoas como você cuidando da cultura do nosso país, porque a gente precisa de alguém que entenda isso de dentro para fora. Obrigada. Obrigado, meu amor. Gente, olha só, assistam, Rotas do por Ódio favor. No Globoplay USA também. Quem está nos Estados Unidos consegue assistir. Sim, Rota do Ódio no Globoplay e Tititi tá vindo aí Tititi também. no Vale a Pena Ver de novo. Vai ser muito legal. Beijo, meu amor. Beijo, Pedro. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada por Obrigado a todo tudo. mundo que veio. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau.